O hábito de 1 minuto por dia que mudou a vida de milionários. Imagine se eu te dissesse que existe um hábito simples, que o leva a apenas 60 segundos do seu dia, mas que tem o poder de catalisar mudanças profundas em sua vida, impulsionando em direção aos seus objetivos, inclusive a independência financeira e a riqueza. Parece bom demais para ser verdade, não é? Em um mundo obcecado por hacks de produtividade complexos, rotinas matinais de 5 horas e listas intermináveis de tarefas, a ideia de que um único minuto possa ser tão transformador pode soar contraintuitiva. No entanto, ao analisar a vida de milionários, empreendedores de sucesso e indivíduos que alcançaram patamares extraordinários em suas respectivas áreas, percebemos que muitos deles, conscientemente ou não, incorporam uma versão desse hábito de 1 minuto em suas rotinas. Não é sobre um único ato, mas sobre a filosofia por trás dele. A consistência de pequenos passos deliberados que se acumulam em resultados monumentais. Este não é um texto sobre meditação, embora a atenção plena possa ser parte disso. Não é sobre exercícios intensos, embora a disciplina se aplique. É sobre o poder de uma ação intencional e focada, repetida diariamente, que cria um efeito dominó de progresso, clareza e, em última instância, de riqueza. Vamos desvendar o que é esse hábito de 1 minuto, como ele funciona e por que ele se tornou um pilar na vida de pessoas muito bem-sucedidas. Raise do hábito, clareza e intenção. Antes de mergulharmos nos exemplos práticos, precisamos entender a essência desse hábito. Ele não é uma fórmula mágica, mas uma ferramenta para a clareza e a intenção. Milionários e pessoas de sucesso não são apenas ocupadas. Elas são produtivas com propósito. E o propósito começa com a clareza. Vivemos em um mundo de ruído constante. Notificações, e-mails, redes sociais, notícias ininterruptas. É fácil ser arrastado pela corrente da urgência e passar o dia apagando incêndios, reagindo a demandas externas, em vez de avançar em direção aos nossos próprios objetivos. Esse é um dos maiores ladrões de tempo e potencial. O hábito de 1 minuto atua como um ancoradouro diário. Um momento breve, mas poderoso para você se reconectar com o que realmente importa. É uma pausa para pensar estrategicamente, definir uma única prioridade ou solidificar uma ideia crucial, antes que o caos do dia a dia o engula. A ciência por trás da microação. A psicologia nos mostra que pequenas vitórias são poderosas. Elas liberam dopamina, nos dão um senso de progresso e constroem impulso. Um hábito de 1 minuto é uma microvitória diária garantida, que alimenta sua motivação para as tarefas maiores. É a prova de que você pode ser consistente. Mesmo quando o tempo é escasso, as várias faces do hábito de 1 minuto para milionários. Esse hábito se manifesta de diversas formas, adaptadas às necessidades e estilos de vida de cada indivíduo. Não há uma única receita, mas sim princípios comuns que podem ser aplicados. 1 minuto da prioridade máxima, o hábito essencial. Este é talvez o formato mais comum e poderoso. Ao invés de começar o dia ou a próxima tarefa sem direção, o milionário dedica 1 minuto para identificar a única tarefa mais importante do dia. MIT, Most Important Task. Aquela tarefa que, se for concluída, fará o maior impacto nos seus objetivos de longo prazo. Não uma lista de 10 coisas, mas há uma coisa que moverá a agulha de forma significativa. Exemplo: o CEO de uma startup de tecnologia pode passar 60 segundos revisando os dados de feedback de um cliente crucial, decidindo a próxima funcionalidade a ser implementada, que garantirá um novo contrato, que elas nunca fazem. Começar o dia respondendo e-mails aleatoriamente ou se perdendo em redes sociais, antes de definir sua prioridade. Visualizar a conclusão de um objetivo específico. Dedicar 1 minuto para fechar os olhos e visualizar vividamente o sucesso em uma reunião importante. A conclusão de um projeto complexo ou o impacto positivo de uma decisão. A visualização ativa fortalece a crença e prepara a mente para o sucesso. Exemplo: um investidor pode passar 60 segundos visualizando a estabilidade e o crescimento de seu portfólio, ou o sucesso de uma nova estratégia de investimento que acabou de implementar, o que elas nunca fazem. Deixar seus objetivos vagos ou se prender a dúvidas sobre sua capacidade de alcançá-los, sem um momento de reforço mental. 2. O minuto do planejamento estratégico. O GEPS diário, mesmo com assistentes e grandes equipes. A pessoa rica mantém um envolvimento direto com a estratégia de alto nível. Nem que seja por 1 minuto, revisar um objetivo de longo prazo. Por 60 segundos, eles olham para um objetivo ambicioso, lançar um novo produto, expandir para um novo mercado, atingir uma meta de receita e pensam: qual é o próximo micropasso que posso dar hoje, ou que minha equipe pode dar?
para nos aproximarmos disso. Exemplo, o fundador de uma empresa de e-commerce pode usar 60 segundos para revisar o plano de expansão para o próximo trimestre, focando em um único indicador-chave que precisa de atenção imediata. O que elas nunca fazem: perder de vista o quadro geral ou deixar a rotina operacional, afastar o foco dos objetivos de crescimento a longo prazo, ajustar a rota com base em dados recentes. Com acesso a muitas informações, eles dedicam 1 minuto para absorver um dado crítico, uma mudança no mercado, um feedback de cliente, um relatório financeiro e fazer um ajuste mental ou uma anotação para uma ação. Exemplo, um gestor de fundos pode gastar 60 segundos analisando um gráfico de tendências de mercado ou uma notícia econômica, decidindo se há necessidade de um ajuste mínimo em uma de suas posições. O que elas nunca fazem: ignorar dados importantes ou adiar a reflexão sobre informações cruciais. 3. 1 minuto da gratidão, o combustível positivo. A gratidão, poderoso impulsionador de bem-estar e resiliência, qualidades essenciais para a jornada rumo à riqueza. Milionários, especialmente os self-made, muitas vezes reconhecem o papel que a mentalidade positiva desempenha. Listar 3 coisas pelas quais são gratos, seja no início ou no fim do dia. Dedicar 60 segundos para pensar ou anotar 3 coisas grandes ou pequenas pelas quais são genuinatos. Isso recalibra o cérebro para o positivo, aumenta a resiliência e a capacidade de lidar com adversidades. Exemplo, um empresário que acabou de fechar um grande negócio pode passar 1 minuto em gratidão pela equipe, pela oportunidade, pelo aprendizado. O que elas nunca fazem: cair na armadilha do vitimismo ou do foco exclusivo nos problemas, ignorando as conquistas e o lado positivo da vida. Enviar uma mensagem de apreciação. 1 minuto para enviar um e-mail ou mensagem rápida. Alguém que os ajudou, um funcionário, um mentor, um parceiro de negócios, expressando genuína gratidão. Isso fortalece relacionamentos e constrói capital social. Exemplo, um líder pode passar 60 segundos enviando uma mensagem de reconhecimento a um membro da equipe por um trabalho bem feito. O que elas nunca fazem: deixar de reconhecer o esforço e a contribuição das pessoas ao seu redor. 4. 1 minuto da autoavaliação e aprendizado rápido, o refinamento contínuo. A capacidade de refletir e aprender com a própria experiência é uma marca de pessoas bem-sucedidas. Revisar um erro recente e a lição aprendida por 60 segundos, pensar em algo que não saiu como planejado, identificar a causa e a lição principal que pode ser aplicada para evitar o mesmo erro no futuro. Exemplo, um gestor de projetos pode refletir por 1 minuto sobre um atraso em uma entrega, identificando o gargalo principal e pensando em uma solução para a próxima vez. O que elas nunca fazem: ignorar os erros ou vará-los para debaixo do tapete. Para eles, erros são dados valiosos. Absorver um conceito novo, ler um parágrafo de um livro relevante, um trecho de um artigo de negócios ou o insight de um vídeo curto. É uma microdose de conhecimento diário. Exemplo, um empreendedor pode usar 60 segundos para ler a definição de um novo termo tecnológico ou um princípio de marketing que desconhecia. O que elas nunca fazem: pensar que já sabem o suficiente ou não, dedicar tempo para aprimorar suas habilidades e conhecimentos constantemente. 5. 1 minuto da ação deliberada, o impulso inicial. Às vezes, o maior obstáculo é apenas começar. O hábito de 1 minuto pode ser o empurrão necessário. Começar a tarefa mais difícil ou chata. Comprometer-se a trabalhar por apenas 60 segundos na tarefa que mais está sendo procrastinada. Muitas vezes, esse minuto inicial quebra a barreira da inércia e leva a mais tempo de trabalho. Exemplo, um escritor pode se comprometer a escrever apenas uma frase de um capítulo difícil de um livro e muitas vezes acabará escrevendo um parágrafo ou mais. O que elas nunca fazem: deixar que o medo ou a aversão a uma tarefa os paralise. Indefinidamente fazer um contato estratégico rápido, enviar um e-mail curto, fazer uma ligação rápida ou uma mensagem para um contato importante que pode abrir uma porta ou fornecer uma informação vital. Exemplo, um profissional de vendas pode usar 60 segundos para enviar um e-mail de acompanhamento a um lead de alto valor. O que elas nunca fazem: procrastinar contatos importantes que podem impulsionar negócios ou parcerias. Por que o apenas 1 minuto é tão poderoso? A mágica do hábito de 1 minuto não reside no tempo em si, mas em 4 princípios fundamentais. Elimina a procrastinação. A tarefa é tão pequena que a mente não consegue criar resistência. Eu posso fazer isso por apenas 1 minuto, a voz interior diz. E esse minuto quebra a inércia, constrói consistência.
É fácil ser consistente com 1 minuto. Chuva, sol, cansaço, menos 60 segundos são sempre possíveis. Essa consistência, ela cria um ciclo positivo de autoconfiança e progresso. Cria momentum, pequenas vitórias levam a grandes vitórias. Ao completar 1 minuto de uma atividade significativa, você cria um impulso que muitas vezes o leva a continuar por mais tempo. Pelo menos, a ter a sensação de que está progredindo, reduz a sobrecarga cognitiva. Ao focar em apenas uma coisa, ou em uma reflexão breve, você evita a paralisia por análise e a sensação de estar sobrecarregado por uma lista interminável de tarefas. Isso libera energia mental, aumenta a consciência. Esse minuto diário é um micromomento de atenção plena aos seus objetivos, a sua mentalidade ou as suas ações. Ele o puxa para fora do piloto automático e o coloca no controle. Pessoas muito ricas nunca fazem em relação a esse hábito. Assim como há o que fazer, há o que evitar. Pessoas que realmente prosperam, especialmente usando esse princípio de micro-hábitos, se recusam a cair em certas armadilhas. Nunca o subestimam, eles não pensam, é só 1 minuto. Não faz diferença. Eles entendem o poder do efeito composto. 1 minuto por dia são 365 minutos por ano de foco deliberado, o que equivale a mais de 6 horas de trabalho altamente focado, distribuídas estrategicamente para criar impulsos diários. É a diferença entre um barco à deriva e um barco que ajusta sua rota 1 grau por dia. Nunca deixam de fazer a quebra da corrente. A chave é a consistência. Falhar um dia pode levar a falhar 2, depois uma semana e o hábito se desfaz. Eles se esforçam para manter a corrente ininterrupta. Se um dia não for possível, eles retomam no dia seguinte sem culpa. Nunca o transformam em uma tarefa onerosa. O objetivo é que seja fácil e rápido. Se 1 minuto começar a virar 10, 20 minutos e se tornar uma fonte de estresse, eles simplificam novamente. A simplicidade é a sua força. Nunca o usam para procrastinar as grandes tarefas. O hábito de 1 minuto é um catalisador, não uma desculpa para evitar o trabalho pesado. Ele serve para iniciar, direcionar ou refletir, não para substituir horas de esforço necessário. Nunca ignoram os sinais que 1 minuto traz. Se 1 minuto de reflexão revela uma grande dor ou uma oportunidade gritante, eles não a varrem para debaixo do tapete. Usam o insight para planejar ações maiores. Nunca o anunciam para os 4 ventos. Este é um hábito pessoal, uma ferramenta interna. Não é para exibição, mas para eficácia. A validação vem do progresso, não da aprovação externa. Como implementar seu hábito de 1 minuto hoje? Você não precisa ser um milionário para começar a colher os frutos desse hábito. A beleza dele é sua acessibilidade. Escolha um tipo de minuto. Comece com a prioridade máxima ou a gratidão. Qual é o mais fácil para você incorporar agora? Defina um gatilho. O que vai te lembrar de fazer isso? Pode ser ao acordar, antes de abrir o primeiro e-mail, depois de tomar o café ou antes de deitar. Comprometa-se por 30 dias. Apenas 30 dias. É tempo suficiente para ver se funciona para você e para começar a solidificá-lo. Não se culpe se falhar. Apenas retome no dia seguinte. A perfeição não é o objetivo. A consistência é. Observe os resultados. Preste atenção em como sua clareza, seu foco e seu senso de progresso mudam ao longo do tempo. O hábito de 1 minuto não é uma pílula mágica para a riqueza, mas é a semente da disciplina, da clareza e da intencionalidade que são os pilares da construção de qualquer tipo de sucesso duradouro, financeiro ou pessoal. Milionários não são ricos por acaso. Eles são ricos porque cultivaram hábitos que os colocaram no caminho, certo? E você pode começar o seu caminho hoje com apenas 60 segundos. Abrace esse poder sutil. Su futuro e sua conta bancária agradecerá.